Celestial, nós nos encontramos aqui nesta noite para te adorar. Já temos ouvido tua palavra, louvado, cantado louvores a ti, louvado. E agora queremos a ministração da palavra, mais ministração, porque nossa alma ama ser ministrada pela tua palavra, ser ensinada pela tua palavra, porque é através do bom ensinamento da Santa Bíblia que constrói nossa alma para Deus. É através do ensinamento mundano que constrói almas para o inferno, mas através do ensinamento cristão que constrói almas para o céu. Por isso viemos aqui para sermos construídos para o céu, para a vida eterna. Ajuda-nos, Pai, humildemente te pedimos, com o perdão de nossos pecados. Abra a palavra, o céu, o Espírito Santo, desça aos nossos corações e fale conosco. Com o perdão de nossos pecados te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus vos abençoe, continue nos abençoando na graça de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Estamos estudando a mensagem, o primeiro selo. Vamos continuar nesta noite. Para isso, vamos tomar Apocalipse capítulo 5. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro, que é Cristo, né, é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro da redenção. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abri-lo, o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Jesus, abra para nós mais de ti nesta noite. Com o perdão de nossos pecados pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Abra para mim aquele eco do fundo, irmão, tá? Choco. Nós vamos prosseguir aqui nesta noite, estudando esta mensagem. Deus abençoe, o genro do irmão Lourinho está aqui, sua filha. A mensagem, o primeiro selo, a partir do parágrafo 27. Vamos prosseguir no parágrafo 27. Você que não trouxe a sua, preste bem atenção na leitura e você vai ser abençoado. O profeta disse: e agora descobrimos que estas coisas que eram misteriosas, o Apocalipse, não é? É um livro muito misterioso. Eram misteriosas nos dias passados. Me dê som no meu retorno, irmão.
Você tem que pegar sua tabletinha e ficar aqui, irmão. Devem ser abertas para nós nestes últimos dias. Oh, meus amados irmãos, estava fechado toda a Bíblia, até que Apocalipse capítulo 10, versículo 7, entrou no cenário da história, que fala de Apocalipse 10, 7, um profeta. Sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Isto não tem valor que possa pagar esta sublime graça de Deus, que desceu aos céus para abrir o livro da nossa redenção. Ninguém, acabamos de ler Apocalipse 5, ninguém podia fazer isto. Ninguém. Deus, olhando do céu para a terra, e viu que todos nós, seres humanos, estávamos enclausurados, sem chance alguma de redenção. Livro fechado. Livro aberto fala redenção à vista. Livro fechado fala não redenção à vista. Ele precisava de uma posição, de um posicionamento para conosco, seres humanos. E isto moveu o coração dele. E diz a Bíblia que ele nos amou. Ele nos amou e propôs em si mesmo de se tornar carne, de se tornar humano e vir sangrar na cruz pelos humanos que somos nós. E então enviou, depois de 2000 anos, lá no Calvário, há 2000 anos atrás, ele rompeu o livro que estava trancado com 7 selos. Porém, não foi revelado, porque para revelar precisa de profeta, ofício profético. Ficou aberto, o propiciatório aberto para a redenção de todos. Porém, a revelação do conteúdo do livro só foi aberto agora com a manifestação de Apocalipse 10, 7, através do mensageiro profeta que viria com esse ofício exclusivo para abrir, revelar o livro, o conteúdo do livro para nós. E agora, amados irmãos, nós, nesta última era, no final da última era, termos esse gracioso privilégio de conhecer o conteúdo do livro. Gente, isso não é pouca coisa não, minha gente. Isso é motivo de pular, de gritar, de regozijar. Conhecer gentes leigas como nós. Conhecer a história verdadeira do plano da redenção de Deus. Gente, isso deveria nos emocionar 24 horas por dia. Eu era um perdido, cego, sem visão espiritual. Deus desceu dos céus e me deu visão espiritual para compreender o plano da redenção, para entender o livro. Quantas pessoas, meus amados, melhor do que nós, em todos os sentidos, estão com os olhos vedados e não entendem o significado, o conteúdo do livro.
Quantas? Eles não têm profeta. Quem não tem olhos de águia, quer dizer profético, não dão conta de ver. E agora nós, um povo simples, leigos, Deus se agraceia de descer e mostrar para nós, vírgula por vírgula, vírgula por vírgula, o conteúdo, o significado, desde a queda lá de Gênesis 3, desde a queda de Gênesis 3, até agora no Apocalipse, que é um livro complexo para a mente carnal, porém, o próprio Cordeiro agora, através do ministério profético, desvendou o Apocalipse para nós. Oh, amados, que privilégio! Não há mais segredo, não há mais mistério para a noiva, para a igreja eleita. A Bíblia não é mais segredo, o livro não é mais segredo. Ela foi revelada, foi aberta. Onde você abre a Bíblia hoje, você entende o que isto quer falar com você. Ela fala conosco quando a gente abre ela. Não é mais um livro de símbolos, simplesmente símbolos. O sétimo anjo veio nos mostrando o que significa esses símbolos, esses tipos, estas metáforas. O sétimo anjo veio nos mostrando o significado de tudo isto, de tal forma que nós podemos fechar ela e abrir. Onde abre, você entende o que ela quer falar. Tudo no livro fala do plano da redenção. Onde você abre o livro, trata-se do plano da nossa redenção. Meus irmãos amados, deveríamos ser um povo mais rejubilantes da vida. Ninguém, gente, ninguém na terra tem o privilégio que nós temos. Que eu fiz para merecer isso? Que você fez? Nada. E no entanto Deus se agraciou de abrir nossos olhos para conhecer quem é Deus, conhecer que hora estamos vivendo, em que tempo estamos vivendo, conhecer que Ele enviou um profeta, conhecer o nome dEle, como se batizar corretamente para entrar no céu. Ou seja, Ele nos mostrou o caminho das pedrinhas, cada pedrinha, cada passo. Nós não somos leigos espiritual, nós somos um povo doutos espiritualmente. Uma pequena criança desta revelada é igual Jesus com 12 anos, pode corrigir mestres religiosos, porque a revelação veio e abriu nossos olhos espirituais. Mas vamos voltar ao 27. Meu retorno está ruim ainda. E agora descobrimos que estas coisas que eram misteriosas nos dias passados, devem ser abertas para nós nestes últimos dias. Não há 2000 anos atrás no Calvário. Lá foi rompido os selos, que estava lacrado o livro. Mas revelada só foi agora nesses últimos dias. 28. Agora descobrimos também nisto, que tão logo João ouviu aquele anúncio para o parente redentor vir e fazer suas reivindicações, não havia ninguém que pudesse fazê-lo. Gente, não cabe, não tem espaço na Bíblia para ninguém bater a mão no peito e dizer: eu sou melhor do que fulano, eu sou digno, eu sou melhor do que Beltrano ou fulano.
João, acabamos de ler em Apocalipse 5, chorou por não ver ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém digno de revelar o livro, de abrir o livro. Quem é o livro? O livro da redenção. Quem é este livro? A Bíblia. Nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém nem mesmo era digno de olhar, olha, nem de olhar para o livro fechado. Apenas pense nisso, ninguém de modo algum era nem mesmo digno de olhar para ele, para o livro, para o Cordeiro, nem digno de olhar para o Cordeiro. Estávamos todos em uma situação destituída do programa de Deus. Irmãs, irmãos, e agora Deus desce lá nesse lixo onde estávamos e nos levanta do pó e nos coloca a sentar na mesa com príncipes, com o filho do rei. Gente, isso não é motivo de dar glória a Deus, aleluia, e sermos agradecidos? Irmão, o que está acontecendo? Não está vindo aqui. Oh, amados, o que eu fiz para merecer isto? Nada. A graça proveu um Redentor para nós. Graça, graça, graça. A graça proveu um Redentor para nós. 29. E João começou a chorar. Ele sabia que tudo aquilo, então não havia nenhuma chance para a redenção. Tudo havia falhado. Abraão, melhorou, irmão. Abraão estava destituído. Noé, Jacó, próprio Jó, se não viesse um Redentor, eles estavam todos destituídos. E vem o parágrafo 30. E rapidamente descobrimos que aquele choro parou repentinamente, porque foi anunciado por uma das 4 bestas, ou melhor, dos anciãos. Um dos anciãos disse: não chore, João, pois o leão da tribo de Judá, quem é esse leão? Cristo, tem prevalecido. Em outras palavras, venceu e conquistou. Irmão, nunca tente querer vencer o diabo pela sua habilidade. Você vai perder. Você vai perder. Esconda-te em Cristo. Cristo vence por ti. O leão, ele veio como leão da tribo de Judá, rasgando o caminho da abertura para nós, a igreja, ir atrás dele. Quem vence não é nós, é ele. Quem vence nossas lutas do dia a dia não somos nós, é ele. Todo mérito é dele. 31. João se voltou, ele viu um cordeiro saindo. A voz disse que era leão, mas quando ele olhou, ele viu um cordeiro imolado, sangrento. Ele devia estar sangrando e cortado e ferido. Ele havia sido imolado, disse que um cordeiro que havia sido morto, e naturalmente ele continuava sangrando. E ai de nós se ele não sangrasse, porque está escrito em Hebreus 9, 23, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi por causa daquele sangue de Emanuel, que é o próprio Deus, é que eu consigo dar cada passo da minha vida hoje. É por causa daquele sangue do Cordeiro. Se você está aqui, irmão,
pode ainda continuar a ser um marido fiel à sua esposa, uma mulher fiel ao seu marido, se você consegue ser uma pessoa cristã lá no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, não é porque você é melhor do que os outros, não. É o Cordeiro que te defende. Cristo é que parou na brecha e para 24 horas por dia por nós. Nós de nós mesmos somos molengas. O bravo é Deus. Se você ferisse, arruinou de novo, irmão. Estava bom, o senhor mexeu. Se você ferisse um cordeiro e o matasse da maneira que aquele cordeiro de todos os modos foi, ele foi retalhado aos pedaços em uma cruz, lanças do seu lado e cravos em suas mãos e pés, espinhos sobre a sua testa. Ele estava em uma condição terrível. Ele teve que descer para que eu pudesse subir. Ele teve que se tornar humano para fazer de nós celestiais. Ele teve que se fazer pecado para fazer de nós salvos. Condição terrível. E este cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado sobre o trono, o Pai, não é? Porque o livro voltou para a mão do dono original, que é Deus. Cordeiro ensanguentado foi lá, que segurava o completo título de propriedade da redenção, e o cordeiro foi e tirou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e o tomou, e abriu os selos e abriu o livro. Tudo isto, irmãos, ele fez pensando em mim, pensando em você. Ele não fez nada pensando em si mesmo. Ele não precisava disso. Ele já era Deus. Ele não desceu da glória para fazer um espetáculo público, para se tornar famoso. Ele já era famoso, ele é o Criador. Ele não precisa desses elogios. Mas ele fez todo esse trabalho preocupados conosco. Irmão, irmãs, e nós às vezes não preocupamos com o que os escritos dele. Ele se preocupou tanto conosco, se preocupou tanto, o céu ficou parado lá, para ele descer, se tornar carne e sangrar por nós. Os céus se preocuparam, os anjos pararam naquela hora, escureceu tudo, na hora sangrenta. Deus, me ajuda a andar mais preocupado com os teus ensinamentos. Ele deixou um legado para nós de ensinamento, gente, tão lindo, tão precioso, que eu seria um grande estúpido em trair isto, em pisar nisto, em desonrar isto. Eu seria um selvagem. Ele não veio para fazer um espetáculo público. Ele veio foi para me salvar desse caos. Aí vem o 32, e então o que aconteceu? Nós descobrimos que isso deve ter sido uma grande coisa. Aconteceu no céu, os céus pararam. Aquele acontecimento, os céus pararam. O sol parou de brilhar, as estrelas esconderam o seu brilho, a lua escondeu o seu brilho. Aquilo era um espetáculo, era um mero malabarismo? Não, foi o maior acontecimento
eles dizem: 7 maravilhas há no mundo. Gente, pode somar 7 vezes 7 que não dá nem um terço dessa maior maravilha, que foi Deus descer e se fazer carne para poder abrir o livro da nossa redenção. Veja, houve uma paralisação. Pois os anciãos e os 24 anciãos e as bestas e todos no céu começaram a clamar quando viu aquilo, clamando, dizendo: digno, digno. E eis que havia os anjos e derramavam as taças das orações dos santos. Os santos sob o altar gritaram: digno és tu, ó Cordeiro, pois tu nos tens redimido e agora tu nos fizestes reis. Irmão, irmã, de um João ninguém como éramos, ele nos pega e faz reis. Gente, isso não é pouca coisa não, irmão. Isso não é conversa mole não. Ele te fez rei. Aí você pergunta: pastor, o que é isso? Rei para reinar. Reinar sobre pessoas? Não, reinar sobre espíritos, sobre demônios. Não é para reinar sobre pessoas, pisar em cima das pessoas, massacrar pessoas, desqualificar pessoas. Ele não nos fez reis para humilhar a ninguém. Ele nos fez reis para governar sobre demônios, sobre espíritos. Se você acreditar, minha irmã, em quem você é, o que Ele fez de você, Ele te fez rei. Rei quer dizer aquele que domina. Se você acreditar no que você é, demônio nenhum conseguirá mais fazer você cortar seu cabelo, colocar maquiagem, usar essas roupas sensuais. Demônio nenhum conseguirá fazer você colocar cigarro na boca, irmão. Porque Deus te fez rei, e rei não é governado, rei governa. O problema é que nós perdemos nossa identidade. Esquecemos para que fomos feitos, o que somos. Somos rei. O diabinho chega e diz: não, você pode fazer isso. Você diz: eu posso? Eu sou rei sobre você, diabo. Não é você que vai reinar sobre mim, não, me mandar, me delegar. É eu que delego sobre você. Saia do meu caminho. Eu acho lindo o comportamento do pregador William Branham. Ele chegava no púlpito assim, de uma forma tão simples, singela, porém revestido de uma autoridade tão grande, que endemoniados já começavam a esconjurar, doentes eram curados, porque ali estava rei, naquele homenzinho, baixinho de estatura, mas ali estava o ofício de rei sobre ele. E o que ele veio fazer para nós, irmãos? Veio nos conscientizar que nós também somos reis. Irmão, o senhor está mexendo aí, está ruim. Tem hora que melhora, tem hora que fica ruim. Veja, nos fez reis e sacerdotes, e nós governaremos. Preste atenção das palavras, gente. Por que sempre temos que ser governado? Qualquer pecadinho que bate na nossa porta já é suficiente para nos governar. O que é isso? Quando Ele nos fez governantes, a falta está em Deus ou está em nós? Ele nos fez de um jeito e nós estamos executando outro papel. Ele nos fez para exercer um papel de rei, nós exercemos um papel de escravos da carne, das concupiscências, do pecado.
Qualquer pecadinho que bate na nossa porta, nós estamos cedendo. Quando Deus, na sua mente eterna, nos constituiu para ser rei. E rei é quem manda, é quem governa. Rei não é quem é governado. Acima, olha, presta atenção nisso. Acima do rei não tem ninguém, nenhum poder acima dele. O poder dele é soberano, ele faz o que quer. Não tem letra em lugar nenhum que anula um edital de um rei. Não tem congresso, não tem parlamento que passa por cima da palavra de um rei, ela não volta atrás. Ela é a palavra máxima de uma nação que tem esse sistema de rei. E Deus nos fez para exercer esse papel. Agora lembre-se, não é para ser rei sobre pessoas, pisar, massacrar, humilhar, não. Rei sobre espíritos, doenças. Chega e diz, eu sou a doença fulana. Você diz, não, você é a doença, mas eu tenho o ofício de rei. Rei manda, saia daí, vá embora desse corpo. Requerer, rei é aquele que requer com autoridade máxima. Não há uma autoridade maior do que a de rei. E Deus, está escrito em Apocalipse, o profeta comentando, Ele nos fez reis e sacerdotes e nós governaremos a terra. Agora vamos prestar bem atenção nisso, está no verbo futuro, governaremos. Até quando isso vai ficar no verbo futuro, hein? Será que tem que ser no novo céu e nova terra? Então a oração do Pai Nosso nós temos que rasgar e jogar fora. Ele diz assim no céu como na terra, assim na terra como no céu. Tem parte da Bíblia que nós vamos ter que rasgar e jogar fora. Nós ficamos impondo com a barriga que esse ofício de rei nós vamos ter só depois que for para lá. Será que do lado de cá nós não podemos provar disto? O irmão Branda provou. Josué provou, falou e o sol parou. Temos tantos flashes na Bíblia de homens como eu, como você, mulheres, que usaram este ofício de rei. Palavra máxima. Sabe por quê, irmão? Se nós não parar para analisar essas pequenas colocações, o diabo passa a conversa em nós. O diabo é muito sabido, sagaz. Ele disse, não, você é um pecador, está vendo? Você errou ali, você errou aqui. Você diz para ele, Satanás, eu errei fisicamente, mas a minha fé não tem erro. O meu ofício real está dentro de mim. Eu não vou te expulsar no nome da minha carne, eu vou te expulsar no nome de Jesus Cristo. Porque o diabo quer jogar na nossa carne a nossa ineficiência exterior, nosso físico. Mas não é no meu nome, não é no seu nome que você vai reinar, não. É no nome dEle. A igreja reina é no nome do Criador, é do Senhor Jesus Cristo. E agora tu nos fizeste reis e sacerdotes, e nós governaremos a terra. Oh, que coisa! E assim foi quando ele abriu aquele livro, há 2000 anos atrás. Ele delegou a nós. Está escrito lá em Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Atos 2, 39, ele disse, isso não é só para mim, é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Foi dado a ele, Mateus 28, 18, é-me dado a mim todo o poder no céu e na terra. Atos 2, 39, e eu delego a vocês. Amados, queridos irmãos e irmãs, nós não estamos num lugar fraco, gente. Nossa religião não é fraca. Nosso evangelho não é fraco.
Nossa doutrina não é fraca. Nós estamos estabelecidos espiritualmente falando, doutrinariamente falando, em uma rocha segura, inabalável. Mombrana desesperou demais. Ele batia na cabeça e dizia: Deus, faça com que a igreja entenda o que ela é. Faça a igreja entender o que ela é. O dia que a igreja entender o que ela se tornará um exército invencível do Deus vivo na terra. Nada barrará esta igreja espiritualmente falando. Nada. Aqueles personagens da Bíblia que realmente entenderam sua identidade foram heróis. Você lembra de Jó? Jó, nada abalou a fé dele. Você leia lá em Jó capítulo 1. Vamos dar só uma olhadinha só para você ver. Jó capítulo 1, depois você segura esse parágrafo aí, Samuel, irmão Samuel, para mim. Vamos lá, Jó 1. Eu estava lendo esses dias no culto doméstico com a minha esposa. Nós estamos lendo novamente a Bíblia, estamos em Jó. E outro dia desses aí nós lemos o capítulo 2 de Jó. Jó capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Satanás chega. O jeitinho que o Espírito Santo chega, Satanás também chega. Ele é oportunista. Chega para pegar a oportunidade em minha vida, em sua vida, para inserir, usar alguém, que ele como espírito, ele não pode fazer coisa por si mesmo, ele tem que usar alguém. Usar alguém para ele inserir o veneno dele em nós. Verso 2: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Ele é um andarilho. Satanás é um bisbilhoteiro. Ele rodeia a terra entre pessoas para descobrir vasos que ele possa usar e fazer daquilo canal para ele inserir veneno maléfico para ferir a semente de Deus. Eu sou andarilho, Satanás dizendo para Deus. Verso 3: E disse o Senhor a Satanás: Nessas andanças tua, observaste o meu servo Jó lá na terra? Porque ninguém, amém, há na terra semelhante a ele, homem sincero. Irmãos, nós temos que buscar essas qualidades. Senhor, me dê sinceridade espiritual. Porque muitas vezes o diabo é cruel. Ele quer nos dar uma sinceridade hipócrita, fazer de nós aquele justo de colarinho abotoado. Isso não existe, gente, não existe. Todo homem humano, ele tem seus arranhões. Você tem que ter sinceridade espiritual. Dizer: Satanás, eu não estou batalhando no nome do homem de fora, eu estou batalhando no nome do homem de dentro. Isso é sinceridade. O problema é nós que queremos ganhar a batalha com a coisa de fora. Você vai perder todas elas. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Veja, se você lesse o verso 1, você vai ver o que Deus está dizendo para Satanás. Satanás incitou a Deus levantar contra Jó. Deus disse para Satanás: vai lá, toque em tudo que ele tiver, só não toque na sua alma. Aí você vê que ele matou seu gado, seu rebanho de camelos, seus filhos, queimou sua fazenda, acabou tudo.
E aí no verso 3 do capítulo 2, Deus disse para Satanás: você está vendo meu filho Jó? Você, Satanás, me incitou, me pediu para que você tocasse nos bens materiais e físicos dele. Eu permiti. Veja que ainda ele mantém sua sinceridade para comigo. Você sabe por que Jó conseguiu manter sua identidade cristã? Porque Jó sabia quem é que estava dentro dele. Ele sabia que ele era rei. Irmão, o dia que você perder essa identidade, esquecer quem é você, qualquer probleminha vai te tirar da fé, da igreja, da comunhão. Por que esses problemas devastadores? Você lê depois Jó primeiro, quando você chegar na sua casa, perdeu tudo, tudo. Era um milionário e por fim perdeu até a saúde. E Deus pôde dizer para Satanás: ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Por que Satanás conseguiu manter a integridade? Porque ele não perdeu a identidade de quem era ele do lado de dentro. Do lado de fora estava todo chagado, leproso. Perdeu tudo, bens materiais, gado, filhos, tudo. Mas do lado de dentro ele não tinha perdido nada. Jó perdeu tudo do lado de fora, mas do lado de dentro ele não perdeu nada. Nada. É assim mesmo. Isso equivale, gente. 1 Coríntios 15:50 diz que embora essa carne do lado de fora vai passar. Vai passar. O que você não pode deixar perder é o seu homem interior. Verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua cara. Aí foi quando Deus liberou para ele tocar na saúde de Jó. Verso 6, e disse o Senhor a Satanás: eis que está na tua mão, poupa porém sua vida. Vida nesse caso é a alma, né? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás foi desenvolver o papel dele. Irmãos amados, é papel do diabo tocar em nós. Não seja menininho, inocentinho, mamador de chupeta, que qualquer coisa, meu irmão fulano pisou no meu dedão, a irmã falou de mim. Isso é menino mamador de mamadeira. É ministério do diabo tocar na moral, na carne do Filho de Deus. E ele usa pessoas. Satanás saiu da presença do Senhor, verso 7, para trabalhar. Satanás é trabalhador. E o trabalho dele é desfigurar o que Deus figurou, desfazer o que Deus fez. Não seja inocente, minha irmã, em pensar que o diabo é mansinho. Ele não é mansinho, não. Verso 8, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Firme espiritualmente Jó estava, firme espiritualmente Jó continuou. Você não vê que ele assentou para difamar de Deus, sentou para tirar aquelas carnes podres que as chagas estavam comendo dele, tirar com a caco de telha. Sentou na cinza, porque o único lugar que sobrou para ele foi jogado lá nos fundos do quintal, misturado com as cinzas. O grande homem que outrora, enquanto andava, os sábios, fazia continência, levantava e fazia reverência enquanto ele passava. E agora ele ter que andar pelas ruas,
Todos meneavam a cabeça, até as crianças sorriam dele. Mas nem por isto abalou a fé de Jó. Sabe o que aconteceu? O diabo pediu liberação para Deus para tocar em Jó, não foi? Sabe a quem é que o diabo ousou? Primeiro ele usou tocar na saúde de Jó. Primeiro tocou nos bens materiais, no capítulo 1. No capítulo 2 tocou agora na saúde de Jó. E agora em terceiro lugar, no verso 9, o diabo usa a esposa, a pessoa mais próxima de Jó. Usa a esposa, ele pega a esposa de Jó, que não era uma crente que vivia véu adentro, para entender a fase presente do ministério de Jó. Usa a esposa de Jó para apedrejar a Jó. Você sabia que a pedrada mais doída é da pessoa que está mais próxima de você? Dói mais. Mas Deus não poupou, ele disse, pode pegar quem você quiser. E agora Jó, no verso 9, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Continua ainda crente? Depois dessa turbulência toda, Jó, você ainda vai continuar sustentando esse Deus, dizendo que ele é misericordioso? Amaldiçoa-o a Deus e morre. Jó podia dizer, mulher, para de ser carnal, se olha só para o lado material das coisas. Misericórdia de Deus não é medida com bens materiais, é com bens espirituais. Eu era um perdido, ele me salvou. Isso é misericórdia. As coisas naturais vêm e passa, é sempre assim. Mas a coisa espiritual é o bem maior. Como eu posso amaldiçoar um Deus que me fez rei? Veja, o diabo usou a esposa de Jó para disseminar palavras ferinas. Mas eu acho lindo, foi o equilíbrio de Jó. Ele não divorciou dela, ela saiu do caminho dele. Você nunca mais vê falando de esposa de Jó. Eu creio que aquela renovação que Jó teve lá na frente, a mulher dele não estava nessa segunda fase. Ele foi renovado, teve filho. Uma velha não geraria mais filho, ele teve muito filho. Deus tirou ela do caminho, mas sem Jó divorciar dela, sem Jó chutar ela. Deus se encarregou de tirar ela do caminho. Não te preocupe, irmão, não queira você querer consertar a coisa pela sua mão, não. Se tem que sair do caminho, Deus tirará. Seja cristão autêntico, somente isso. Não brigue, não tente limpar você o caminho. Talvez Deus pôs aquilo como uma bênção para você. Como Zípora se tornou uma bênção para Moisés, para domesticar o mau gênio que Moisés tinha. Sabe lá se a mulher de Jó não fez, foi domesticar também mais o seu gênio. Jó não pediu divórcio, mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Ele não chamou ela de doida, não. Nós, qualquer coisinha, estamos chamando, está doido? Não, Jó não falou isso. Ele disse, como fala as doidas? Tu falas, está imitando elas. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ele mostrou que ele não tinha perdido sua identidade de rei. Dominava o inimigo em quaisquer circunstância que ele enfrentasse na sua vida. Dominar o diabo quando tudo está bem é fácil, gente. Eu quero ver na lepra você continuar sustentando o cristianismo. Mas se essa consciência perseverar em você, quem é você? Você é rei.
Você vai manter o equilíbrio, a identidade, na altura, na baixeza, em quaisquer fase que você enfrentar. Você vai se portar como crente Jó. Aleluia. E aí, por último, no verso 11, o diabo entra nos 3 amigos de Jó. Você sabia que às vezes tem amigos que são amigos só entre aspas? Vêm para bisbilhotar sua vida, para depois te meter o punhal nas suas costas. Tem segredo que você não pode estar contando. Aliás, não deve contar para ninguém. Mas contar para determinada pessoa, ela vem com aquele semblante de dó. Tadinho, eu vim te visitar, irmão Jó. Fiquei sabendo da desgraça, da doença, do que aconteceu na sua fazenda. Eu vim cá para te trazer palavra de consolo. Palavra de consolo? Veio para conhecer melhor o quadro, a história negra, para depois começar a disseminar palavra cruel contra Jó. Jó, você pecou. Jó, você... Sabe? Veja o verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos entre aspas, amigos de Jó, todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, um de cá, um de lá, um de lá. Vem de longe, igual o urubu. Sente o cheiro da carniça, vem de longe. Há pessoas que sentem o cheiro da sua desgraça, fica sabendo de longe, liga, alô? Fiquei sabendo que aconteceu isso com você, é verdade? Estou ligando só para confirmar. Manda eles ir plantar batata. Melhor coisa é esta. Vieram cada um do seu lugar. Elifaz o tenamita, Bildade o suíta, Zofar o namatita, e consertaram, quer dizer, se trataram, se combinaram, juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Gente, eu não preciso dessas palavras de condolência, não. E nem você. Fases da vida que Deus permite você passar, sumos consolador, não precisamos não. Jesus é o meu consolo. Esse tipo de visita, condolência, que vem só para acabar de te matar. Mexer no assunto. Quanto mais mexe no assunto, é igual mexer em cocô. Quanto mais mexe, mais fede. Condoer-se. Estou condoído, irmão fulano. Tem coisa que você vê hipocrisia na cara. Condoído. Como se ele é bom. Como se ela é boa. Com dó do irmão fulano, só para passar o fuxico para outro. Você ficou sabendo o problema da irmã fulano? Estou com tanta dó dela só para passar o fuxico. Espírito capetado que é esse espírito. Nunca morreu, é vivo até hoje. Veio para consolá-lo. Estou aqui para fazer uma visitinha para você. Fiquei sabendo que teve um probleminha você com a sua esposa, com a sua família. Vim cá para te ajudar. Tudo bem, existe visita cristã do Espírito Santo. Mas o que existe de aproveitamento carnal para te acabar de matar não está escrito. Verso 12. E levantando de longe os seus olhos, e não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram. Chega a chorar. Rasgando cada um seu manto, que humildade hipócrita. Sobre suas cabeças, lançaram pó no ar. Estamos todos condoídos do nosso amigo Jó. Verso 13, se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. Ficou esperando lá 7 dias e 7 noites, calado, chorando, aquele choro de jacaré. Sabia que jacaré, antes de comer a presa, ele chora, derrama lágrima, antes de bocar a presa? Assim estavam os amigos dele, chorando 7 dias, 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Mas por que no verso 3, verso 4, capítulo 4, você já começa a ver, ele já repreende a Jó, já tem coragem de abrir a boca? Por que ele não ficou calado todo o tempo, orando? Desconhecia Jó, era um homem sincero e reto. Agora vem aquele conselho, será que você não pecou? Não, irmão. Acho que talvez tem pecado oculto e sem confessar, viu, irmão Jó?
Por que esse silêncio do verso 12 não permaneceu? Tudo bem, então, já que veio para ajudar, fica lá ao lado, chorando. Mas não fala nada não, diz a Lia. Fica calado, irmãozinho. Fala nada não, irmãozinho. Irmãos, nós não precisamos de certas palavras de consolo. Nossas lutas, o irmão Brana disse, nós estávamos predestinados para passar por elas. Um certo irmão chegou para o profeta, lá na mensagem, a palavra falada, a semente original, parágrafo 192, irmão Brana conta. Um certo irmão chegou para o irmão Brana e disse, irmão Brana, eu preciso falar contigo. Era um irmão desses fuxiqueiros, gosta de preocupar com a vida alheia. Todo mundo preocupa com a vida alheia, pode ver que a vida dele está mais suja do que a do outro. Quase todos, né? O irmão Brana disse, eu não vou te ouvir. Ele disse, não, irmão Brana, nós precisamos conversar, coisa referente à sua família. Na época o irmão Brana estava passando problema com os filhos adolescentes. O irmão Brana disse, eu não vou te ouvir. Sabe por quê? Que se eu for parar para te ouvir, eu vou só caindo. Porque você vem falando verdades, como vieram esses amigos de Jó. Me colocando no canto da parede. Aí o irmão Brana disse, essas lutas, eu estava predestinado para passar por elas antes da fundação do mundo. Não vou te ouvir. Outro dia um irmão veio no escritório dizendo, pastor, passando um problema sério no meu casamento, mas todo dia chega irmão na minha casa com dó de mim, condolência, querendo saber detalhe. Eu falei, irmão, por que você não manda eles plantar batata? Eles têm a solução? Não tem. Quem não tem solução não tem direito de meter a cara, a língua. Brana fala isso na mensagem Hebreus 2, primeira parte, logo no início, Hebreus capítulo 2, primeira parte, logo no início ele diz, se você não tem a solução, você não pode entrar naquilo, senão você fica culpado daquilo. Mas surgem os santos salvadores da pátria. Ele faz, que era o nome deles, ele faz Bildade, Zofar, 3. Aí você lê no capítulo 4, ele faz, abre a boca. Capítulo 5, ele faz. E aí fica calado, depois o outro, lá para o capítulo 8, o Bildade já abre a boca. Aí você vai, no capítulo 11, Zofar já abre a boca. Tudo repreendendo Jó. Jó, você está errado. Irmãos, nós temos a palavra para nos repreender, nós temos o pastor, a pregação, nós não precisamos de laterais interferir nas nossas vidas, não. Viu, irmão? Nós temos diáconos oficiais para fazer visita para os irmãos que estão passando em necessidade. Não precisa de irmãozinho, irmãzinha e visitar o irmão que está passando luta, não. Nós temos os oficiais da igreja. Basta os problemas que temos, para que mais? Infiltradores. Mas o que eu acho lindo é o equilíbrio de Jó. Nem por isso Jó achou motivo para amaldiçoar a Deus. No fim ele vai dizer, nu saí do ventre e nu voltarei. Aqui, ó, capítulo 1, verso 21 e 22. Capítulo 1, verso 20. Depois que perdeu fazenda, animais, os filhos, morreu tudo. Ao invés de Jó levantar, rasgar os vestidos e difamar de tudo e de todos, vamos ler capítulo 1 de Jó, verso 20, 21 e 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e difamou e adorou. Sabe o que Jó estava dizendo com isto? Senhor Deus, o Senhor dedicou uma grande confiança em mim, que de acordo com 1 Coríntios 10, verso 13, está escrito lá que Deus não permite luta acima do que nós podemos suportar.
Senhor, tu confirmou o ministério grande a mim. Se o Senhor permitir essa grande luta, que o Senhor sabia que eu ia suportar, então Deus, deixa eu te adorar para adquirir força. Você sabia, amados, cada luta que Deus permite, que nada acontece sem Deus permitir, que Deus permite em nossa vida, porque Ele confiou que nós venceria mais aquela. 1 Coríntios 10:13, Ele não permite luta, prova acima do que podemos suportar. A Bíblia diz. Quando vier a luta, você diz: oh Deus, o Senhor me confiou uma barra pesada, mas o Senhor confiou, o Senhor sabe que eu vou vencer. Senhor, me ajude a lembrar que eu sou rei, e rei nasceu para reinar. Não me deixe abrir mão da minha identidade. Nasci para reinar. Então eu creio que Jó lá, rapado a cabeça, caído no chão, ele orou assim: Senhor, me ajude a conservar a minha identidade. Verso 21, e disse, aí ele virou para os demônios, a capetada que estava ali, a própria esposa dele que já estava em cima do muro. Ele virou no verso 21 e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito, não maldito. Bendito. Você pode dizer isto? Nu saí do ventre de minha mãe, nu a tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Diga: bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A falta não está em Deus, a falta está em nós, de não entender que Deus simplesmente está mostrando para o diabo que ele tem filhos fortes na terra. Ele permite as lutas vir sobre nós para mostrar para Satanás que ele, Deus, tem filhos fortes na terra. Diga: ó fraco, sou forte. Diga: ó fraco, sou forte. Deus permite lutas vir sobre seus filhos para mostrar para Satanás que ele tem filhos fortes na terra. Ele tem guerreiro mesmo. Reis, rainhas. Nós paramos onde, irmão Samuel? 33, nós vamos prosseguir, né? Sexta-feira que vem, presta sua caneta aí, esqueci a minha. Esqueci de... Sexta-feira que vem nós prosseguimos no 33. Mas é isso, irmãos. Para que as lutas? Para mostrar para Satanás que tem reis na terra, que vence com grandeza de rei, não com pequenez de covarde. Grandeza de rei. O covarde acha em todos os obstáculos motivo para parar. O vencedor acha em cada obstáculo motivo para continuar. Você honra a sua origem, a sua feitura. Deus nos fez reis. Reis. Rei é quem governa. E não é para governar pessoas, pisotear sobre pessoa, massacrar moral, vida de pessoa. Não, isso é um rei covarde. Rei é para governar espíritos, demônios, forças das trevas. Chega até você e freia, como o gadareno freou diante do rei Jesus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Freou sua carreta. O jeitinho que o diabo respeitava Jesus, ele respeita filhos de Deus hoje. Vamos ficar de pé, irmão Samuel. Você quer glorificar a Deus? Glorifique a Ele. Diga glória a Deus, aleluia, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós damos graças a Ti, Senhor, por esta palavra, Pai, que traz a nós a verdadeira identidade de filhos, de reis,
de sacerdotes, Pai. Deus, que nós possamos, ó Pai, assumir o nosso papel, Senhor, assumir a nossa identidade, para que nós possamos, ó Deus, estar acima, Pai, acima das adversidades, Senhor. Não ficar olhando para baixo, ficar olhando para as tentações, Pai, e exaltar o inimigo, mas que nós possamos olhar para aquele que é maior, aquele que está em nós é maior, aquele que nos comissionou para estarmos aqui é maior, Pai. E é por isso, ó Deus, que nós te agradecemos nesta noite, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos, Pai, pelas libertações, Senhor, pelas curas que o Senhor tem trazido nesta noite, para os nossos corpos, para as nossas almas, Pai. Ó Deus, como isto foi maravilhoso, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, leva-nos em paz, Senhor, agora, aos nossos lares, Senhor, sobre a unção deste culto, Senhor, para que possamos remoer isto nesta noite, amanhã durante o dia, Pai, e que possamos nos encontrar novamente, Pai, para Te adorar no próximo culto, Senhor. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.